quais são os possíveis medicamentos mais comuns que poderiam ter causado a reação alérgica grave que matou meu pai durante a cirurgia. É muito triste isso acontecer, né? Realmente, a gente, quando faz um procedimento cirúrgico, a gente espera a cura e não a piora da doença. Mas, infelizmente, nós somos máquinas de carbono, nós não somos máquinas de ligas metálicas, por assim dizer, e as máquinas de carbono, elas são falhas, elas têm dificuldade, elas realmente acabam podendo nos dar surpresas, né? E o médico, muitas das vezes, apesar de fazer tudo para que não aconteça, mas às vezes pode acontecer. É uma pena. Realmente fica o meu pesar em relação à perda do seu pai. Mas eu vou tentar aqui fazer um pequeno resumo para que você aprenda um pouco sobre essa questão e, de certa forma, isso possa esclarecer melhor, até para que você entenda realmente que provavelmente seu médico fez de tudo para que não acontecesse isso. Então, qualquer medicamento pode causar reação anafilática, tá? Desde antibióticos, a gente sabe que a cefazolina é um antibiótico muito utilizado como pré-operatório para evitar infecções pós-cirurgia. O próprio látex, às vezes o paciente é sensibilizado ao látex, ele pode ter reação anafilática ao látex. O indutor do sono, né, que faz com que o paciente venha dormir antes de ser submetido ao ato anestésico, como midazolam, ele pode também levar à anafilaxia. A clorexidina, aquela substância que de certa forma a gente utiliza para evitar a infecção após o ferimento cirúrgico, né, após o corte cirúrgico com bisturi, você faz justamente uma limpeza com clorexidina no local e essa clorexidina, por sua vez, na hora de você infundir líquidos no paciente, na hora que o médico ele prepara todo aquele aparato, infunde os eletrólitos, infunde líquido no paciente, né, soro fisiológico, soro glicosado, ringue, lactato, seja o que for, ou antibióticos e tudo mais, aquela clorexidina pode entrar dentro da corrente sanguínea e pode causar uma reação, né, que é muito comum na hora da punção com catéter venoso, por assim dizer. Mas o mais comum, o medicamento realmente mais comum que pode levar, por assim dizer, a uma reação anafilática é justamente o bloqueador neuromuscular, né? Aquela medicação que vai bloquear seu músculo, que vai relaxar seu músculo, que vai facilitar com que o cirurgião ele entre dentro do campo onde ele vai operar e, consequentemente, ele possa operar sem uma resistência muscular. Então, por isso que muitas das vezes o bloqueador neuromuscular ele precisa ser utilizado principalmente em cirurgias torácicas, tá? Paciente que vai fazer uma cirurgia de pulmão, uma cirurgia de mediastino, uma cirurgia do coração, você precisa fazer o bloqueador neuromuscular e o mais comum que causa mais reação é o bloqueador neuromuscular. E o mais interessante é que pode haver uma reação cruzada, por assim dizer, entre uma sensibilização prévia aos chamados cosméticos, que contém um amônio quaternário em sua composição, e justamente esses cosméticos utilizados previamente podem sensibilizar você à medicação. Por isso que muitas das vezes a consulta com o alergista é importante e também comunicar essa informação até de cosméticos que você utiliza para o seu médico anestesiologista, porque se ele identificar que você utiliza algum cosmético que contenha o chamado amônio quaternário na composição, então isso vai fazer com que ele fique mais alerta à possibilidade de desenvolvimento de uma anafilaxia e ele possa então ir medindo a chamada triptase, porque enquanto o paciente está sob a indução anestésica, muitas das vezes é difícil você ver aqueles sinais mais claros e evidentes de uma anafilaxia, né? Por exemplo, às vezes o paciente pode ter um aumento da frequência cardíaca, que o anestesista ele consegue identificar, uma queda da pressão arterial, mas uma coisa assim muito sutil, que pode estar relacionada às vezes a uma reação colateral à medicação não alérgica, mas aquilo ali pode estar sendo o início de uma anafilaxia, por isso que a dosagem antes do procedimento cirúrgico da triptase e durante o procedimento cirúrgico dessa enzima chamada triptase, que ela aumenta durante a degranulação dos mastócitos, ou seja, daquelas células que liberam histamina que causam o processo alérgico, é muito importante, porque o anestesista ele vai conseguir então identificar se aquele paciente está desenvolvendo a reação anafilática e fazer então as medidas preventivas para que ele não venha a sucumbir por causa da reação anafilática durante
ou procedimento cirúrgico, tá bom? É muito importante essa sua pergunta. Mas vários medicamentos, como eu havia falado, antibióticos, anti-inflamatórios, a clorexidina, o midazolam e todos os medicamentos que são utilizados durante o procedimento cirúrgico são potencialmente perigosos para reações anafiláticas e é impossível que, de certa forma, nós venhamos a descobrir se eles iriam desenvolver ou não, a não ser que você tenha um histórico, por assim dizer, de reação anafilática, porque apesar deles serem potencialmente perigosos para a reação anafilática, mas são improváveis, ou seja, a chance de você desenvolver uma reação é pequena na utilização dessas medicações, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.